Boa noite a todos, espero que me consigam ver e ouvir devidamente. Saúdo todos aqueles que forem entrando neste momento, também todos aqueles que acabarem por ver mais tarde este mesmo direto, este mesmo vídeo. Acabaria também por pedir que todos aqueles que puderem, que vão deixando um gosto, vão deixando um like, é extremamente importante para ajudar a difundir quer o canal, quer também o direto. Eu já tenho visto algumas ideias que me têm deixado aqui. Em particular, gostaria de assinalar ao senhor Ricardo Miguel Lúcio, que me fez aqui duas observações ou dois pedidos para esclarecimento, que amanhã teremos um direto em que eu falarei quer sobre as declarações de Sergei Lavrov, quer também dessa mesma declaração do representante chinês, que depois teve de se retratar, teve de recuar e a China teve de dirigir um pedido de desculpas a estes países do Báltico, portanto, incluindo com a Estónia, criou ali alguma celeuma, mas eu amanhã prefiro aprofundar para não estar a misturar assuntos distintos, sobretudo assuntos que não estão propriamente relacionados uns com os outros. Aquilo que eu traria hoje seria exatamente este tema que já ando há algum tempo para tratar, não consegui de facto explorá-lo com o tempo e com a dedicação devidos. Eu agradeço desde já a todos aqueles que têm participado e que têm estado atentos também à questão relacionada com a conversa que tive com o Andrei Martyanov. Naturalmente que eu já tinha tentado estabelecer contacto com ele antes, não tinha conseguido. Desta vez houve um pedido também que alguém me fez e naturalmente que eu decidi, vou tentar desta vez ir mais diretamente à fonte, por assim dizer. E correu muitíssimo bem. O Andrei Martyanov gostou imenso de estar no canal, adorámos todos tê-lo por cá. Acho que foi consensual a riqueza do discurso, porque o Martyanov é, na verdadeira essência, um verdadeiro especialista, não só por ser alguém que estuda o domínio militar russo, como também alguém que tem vasta experiência, muito contacto, conhece a cultura, tudo muito a fundo ao longo de décadas, portanto, é o verdadeiro especialista, né, nesta área, sem sombra de dúvida, e nós ficamos, de facto, esclarecidos. Acho que foi um contributo riquíssimo que o Martianov nos pôde dar, e a adesão também às pessoas que vão vendo o vídeo, que já têm legendas disponíveis em português, integralmente revistas por mim, porque existem muitos conceitos, sobretudo militares, que têm de ser traduzidos, mas não é só encontrar um nome direto para eles, é preciso enquadrá-los, é preciso explicar também o que são, é preciso muitas vezes alterar o texto da legenda em função do contexto em que ele é dito. Portanto, e todas essas coisas dão muito trabalho e, portanto, desde ontem, ao início da tarde, que já consegui disponibilizar as legendas integralmente revistas em língua portuguesa, portanto, acho que poderá ser do interesse de todos para que não se limitem apenas a acompanhar uma conversa, mas para que possam compreender verdadeiramente algumas notas soltas que são ditas a miúdo pelo Martianov e que acho que as pessoas devem absorver tudo aquilo que puderem e na medida do possível. Portanto, eu agradeço a todos aqueles que têm visto, tem sido um ótimo exemplo e posso dizer-vos que com a realização das eleições na Turquia já no próximo mês de maio, em meados do mês de maio, portanto, nós teremos também aqui, incluindo, começará já na próxima semana, um especial com uma entrevista especial, que eu não vou ainda revelar com quem será essa entrevista, mas é com uma académica, uma investigadora que tem muita visibilidade na Turquia, muito respeitada na Turquia, que vive em Istambul, portanto não vive em Ankara, vive em Istambul, tem a sua entidade independente, por assim dizer, também em Istambul, é uma académica de carreira, portanto eu acho que nós só temos a ganhar se, em vez de ouvirmos propagandistas ou alguém fazer claque por Erdogan, ou por Kilic Daroglu, ou por quem quer que seja,
pela União Europeia ou por qualquer corrente contra-europeia, eu acho que nós só temos a ganhar em falar e em ouvir pessoas que, além de compreenderem toda a teoria e de conseguirem fazer um estudo aprofundado, prático, sobre a realidade num país, ainda conseguem ter uma percepção crítica muito positiva sobre as coisas e os fenómenos que marcam um determinado país. Portanto, eu acho que vai ser um conteúdo riquíssimo também, uma vez mais. Portanto, vamos gravar a entrevista, não será em formato de direto, será gravada a entrevista, depois serão adicionadas as legendas, mas acho que permitirá às pessoas perceber um pouco do contexto, porque nós não estamos aqui para ouvir pessoas que tragam aquilo basicamente que eu quero que as pessoas ouçam, ou em que eu acredito verdadeiramente. Eu acho que a grande riqueza em trazer aqui pessoas que não passam na comunicação social tradicional, e por acaso esta senhora até passa na comunicação social, mas passa mais facilmente numa Al Jazeera, mesmo numa Deutsche Welle, que é alemã, portanto, mas passa muito mais facilmente numa Al Jazeera do que passa, por exemplo, do que passaria aqui, por exemplo, em Portugal, porque as pessoas querem ouvir, e mesmo noutros países europeus, as pessoas querem ouvir um tipo de conteúdo que, à partida, vá confirmar e corroborar os seus preconceitos ou as suas as esperanças de concretização. Portanto, vamos ver para a semana quem é que teremos aqui. Temos também mais um conjunto de pessoas com quem tenho andado a conversar para perceber qual é que será a melhor altura para os trazer ao canal, mas esta convidada turca, eu já vos apresentarei em formato de YouTube Premiere, portanto, como lançamento, como estreia, e já com as legendas incluídas. Eu acho que isso facilitará muito mais para que todos vejam em simultâneo e escolham a língua naturalmente que for do seu agrado. Eu conversarei com a senhora em inglês. O turco não é propriamente a minha língua de eleição, a única coisa que eu sei dizer é merhaba, que é a saudação, um olá, viva, uma coisa assim do género. De resto, não faço ideia, não posso falar com a senhora em turco. Felizmente, a senhora partilha comigo uma língua praticamente comum, que é o inglês, e expressa-se bastante. E vocês vão poder ver que é uma personalidade extremamente interessante. Depois, nos próximos dias, eu ainda não vos direi nada, mas posso dizer-vos que nós também vamos contar com algumas surpresas mais daqui a alguns dias. Portanto, isto para vos dizer que o canal está ativo novamente, o canal está sempre ativo na medida do possível. Às vezes, nem sempre é fácil conseguir encontrar tempo suficiente por causa dos inúmeros compromissos paralelos que se vão formando, mas eu, por mim, por exemplo, esta questão de Sudão, já ando para falar dele há tanto tempo, mas a verdade é que foi sempre sendo adiado. Peço uma vez mais a todos aqueles que puderem, que vão deixando o vosso gosto ou o vosso like também neste vídeo, também no canal, que ajudem a promover, sem sombra de dúvida. E eu, basicamente, aquilo que eu vos gostaria de trazer era a questão do Sudão, porque eu acho que a questão do Sudão é uma questão extremamente importante para nós percebermos o que é que se está a passar. Bom, desde logo porque o Sudão, eu posso assumir que posso falar também com propriedade do Sudão, porque não interessa qual é o contexto, mas o Sudão, a realidade política, de segurança e também de social e económica, envolvendo o Sudão e um conjunto de outros países envolventes, é alvo do meu acompanhamento também há já bastantes anos. Não através da publicação, através de artigos científicos, não, mas através de outro tipo de acompanhamento que foi feito por mim em contextos profissionais e de investigação e não só. Mas o Sudão também tem outra particularidade, que é o facto de ter um caso no Tribunal Penal Internacional já há muitos anos, nomeadamente o caso da situação do Darfur. Se bem se recordam, marcou a abertura no Tribunal Penal Internacional como sendo o primeiro caso no TPI movido contra um chefe de Estado em exercício, na altura, Omar al-Bashir. É preciso nós fazermos aqui um pouco a contextualização. Eu não vou fazer a contextualização histórica, porque teria de falar da luta pela independência do Sudão, as relações que o Sudão, que fica a sul do Egito e que partilha com o Egito o Nilo,
e que logo por aqui permitem perceber um conjunto de dinâmicas envolvendo o Sudão, mas, uma vez mais, o Sudão, tal como em tantos outros países africanos, é muito refém e um produto da política de régua e esquadro que ainda hoje vinca e assinala as fronteiras entre inúmeros Estados africanos e não só. Também temos um conjunto de outros países que também têm as fronteiras definidas assim. Ora por regra e esquadro, ora então através de zonas montanhosas, rios, como fronteiras naturais entre diferentes entidades administrativas e administrativo-políticas, ou político-administrativas, como quiserem dizer, chamadas Estado. Portanto, estas passam a chamar um Estado, mas é um Estado, muitas vezes, que não tem uma nação, que tem um conjunto de nações. E que nações são essas? Em muitos casos são tribos, são clãs, são grupos étnicos que compõem as diversas nações de cada Estado. Mas existindo uma identidade única e partilhada em muitos desses Estados pela pluralidade de povos que os povoa e que os habita, já é uma ambição bastante descolada da realidade, porque as coisas não funcionam assim. Isto não é? Criamos um país e a partir de agora todos vão sentir-se sudaneses. Nós temos, mesmo no caso da Ucrânia, que não é por existir um país com fronteiras definidas desde 1991 que nós passamos a ter uma identidade ucraniana definitivamente. Muitas vezes há uma identidade partilhada, noutras a identidade nem necessariamente, e há sondagens sobre isso. Incluindo, há uma sondagem até muito recente que é sempre feita anualmente pelo Instituto de Estudos Sociológicos de Kiev. Gostaria de dizer o nome correto, mas é de Kiev, é um instituto de sociologia que faz estes estudos de opinião e depois também faz a própria análise. É extremamente interessante acompanhar os estudos desta mesma entidade, porque faz muitos estudos relacionados com a identidade das pessoas e muitos estudos destes que mostram que há muitos ucranianos que são de nacionalidade ucraniana, mas que o primeiro elemento de pertença que eles próprios têm, que percepcionam, não é necessariamente eles não se sentem, eles até se podem sentir ucranianos. Mas antes de se sentirem ucranianos, há uma parcela significativa da população que se sente, que se identifica muito mais com a cidade onde vive, com a região onde vive, com a província, do que propriamente com o país. Portanto, enquanto há aqui muitas pessoas que se calhar em Portugal dirão: bom, eu acima de tudo, eu sou português sem dúvida, mas acima de tudo sou portuense, sou alfacinha, sou lisboeta, sou alentejano. Portanto, na Ucrânia nós também temos isto. E depois também temos outros que nem sequer se revêem na identidade ucraniana, nem como segundo, terceiro ou quarto plano. Portanto, é curioso de perceber. E quando nós olhamos para a África, sobretudo para países que foram construídos, já está, sob regra e esquadro, por antigas potências coloniais, nós conseguimos perceber que estas dinâmicas ainda estão extremamente presentes. E o Sudão não é necessariamente a exceção. Nós, quando olhamos para a política em contexto africano, nós não podemos olhar para aquela clássica visão ideológica de esquerda-direita, liberais ou conservadores, nacionalistas e depois, por outro lado, os socialistas, comunistas, etc. Portanto, nós não podemos fazer este tipo de interpretação adaptado a uma grande parte da política africana. Nós, quando olhamos, por exemplo, seja para o Quénia, seja para o Congo, seja para um conjunto de outros países, estou a tentar escolher vários pontos distintos do continente africano, muitas vezes os partidos são inspirados, isso sim, pela identidade tribal, pela identidade clânica ou até mesmo pela identidade étnica, pelo grupo étnico que pertencem. Vejam, por exemplo, estes países todos que eu vos estou a falar. Não é por acaso que a Somália está desde 1991 a tentar encontrar e a tentar formar um projeto unificador que, de facto, consiga juntar o apoio da maioria da população. Não é por acaso. E no Sudão, estas dinâmicas também são curiosas, porque, além da componente árabe, nós também temos, por outro lado, os acólitos, e aliás foi essa maioria de população acólita
que residia no Sudão do Sul e que acabou por justificar essa separação entre o Sudão tradicional e aquilo que é o Sudão do Sul. E depois, ao meio, mais ou menos entre os dois, em terreno junto dos dois, nós tínhamos a famosa localidade de Abyei, que é onde se encontra a exploração, uma zona riquíssima em petróleo, e que, na altura, foi, como é natural, alvo de disputas. Portanto, quando nós olhamos para a política africana, e sobretudo nestes países que eu tenho estado a referir, e o Sudão não é exceção, nós temos de perceber que o Sudão, uma parte do seu território, vejam imagens quer do Sudão, quer do Sudão do Sul, e vocês percebem que estamos a falar de a predominância do deserto. Ou seja, a terra é extremamente árida. Quando nós temos povos com matrizes tribais, quando nós não temos propriamente, nós temos um Estado enorme, gigante, mas que não consegue necessariamente fazer a ligação entre todas as suas cidades, pelo menos principais, através de uma rodovia, de uma ferrovia, em condições como, por exemplo, nós temos na Europa, torna-se muito difícil, por vezes, para nós conseguirmos compreender um conjunto de situações que se verificam no Sudão. E que se verificam no Sudão ou num conjunto de outros países africanos. Nós, mesmo aqui, para conseguirmos fazer a ligação, olhem, vejam, por exemplo, de Lisboa a Beja. Até mesmo para fazer uma capital de distrito como Beja, já é o que é fazermos uma ligação de Lisboa a Viseu, a Castelo Branco. Nós já temos sempre, pelo menos, não há uma ligação propriamente direta. Nós temos sempre de fazer um conjunto de desvios, ou por autoestradas secundárias, ou por estradas nacionais, ou por itinerários complementares ou itinerários principais. Portanto, nós temos sempre de fazer isso. Estamos a falar de um país com a nossa dimensão. Agora, imaginem o que é um país como o Sudão, que tem 46 a 48 milhões de habitantes, terra predominantemente árida, portanto, e em que todos os palmos de terra onde que consigam explorar para aceder à água ou vegetação são disputados como se fossem, como se estando a própria vida em jogo, porque muitas vezes está mesmo a própria vida em jogo. E quando nós temos várias tribos e vários clãs que tentam disputar essa influência e tentam disputar esses recursos naturais, nós temos naturalmente focos de tensão. Nós temos questões de conflitos que se podem formar e de rivalidades em torno de poder, sobre quem é que pode ter legitimidade para, em nome dos outros todos, poder tomar decisões que favoreçam o seu clã, a sua tribo, a sua etnia. Portanto, isto é uma realidade diária e que já vem de há décadas, eu digo há décadas, pelo menos há mais de um século, é de certeza, que estas coisas acabaram por surgir e que não é por acaso que nós frequentemente temos golpes de Estado e tentativas de golpes de Estado em vários países. O Sudão não foi exceção. Portanto, isto é para vocês conseguirem enquadrar a situação que se verifica no Sudão e é para vocês conseguirem perceber como é que as coisas efetivamente se verificam neste tipo de país. E o Sudão, reparem, eu tenho um conhecido meu que conhece o Sudão e o Sudão do Sul, e uma das coisas que ele me disse já que há muito tempo, após uma das visitas em que ele esteve ali presente, foi que já viu pobreza, já viu miséria, achou que de facto que a Índia, na Índia havia muita miséria. Sim, a Catarina Roll, já vou falar sobre isso, vou deixar aqui pendente, mas antes faço só um alerta para continuarem a deixar o gosto, para continuarem a deixar o vosso like, que ajuda a promover e a dinamizar este mesmo canal. E então ele próprio dizia-me que, apesar de ter visto miséria como nunca viu na Índia, e a níveis que ele próprio nem conseguia descrever, ele diz que aquilo que mais lhe tocou foi no Sudão do Sul. Porque no Sudão do Sul aquilo é literalmente deserto à volta, terreno totalmente árido, e depois as pessoas têm muitas vezes uma palhota ou algo do género e têm de. E dependem da ajuda externa porque é inevitável. E todos os poucos que tiverem cabeças de gado
Quer dizer, isto simboliza poder e simboliza riqueza. E quando eu digo cabeças de gado, não estou a falar de 100 ou 200 vacas. Estou a falar mesmo, muitas vezes, de ter 2, 3 ou 4. Isto é só para vocês conseguirem perceber a realidade. Ele disse que, de facto, isto é miséria total, porque não tem rigorosamente nada a não ser estar nas suas habitações, construídas literalmente de palhota ou com chapas de zinco, o que quiserem, e depois não tem nada, rigorosamente nada. E quando se diz nada, é mesmo literalmente nada. O Sudão do Sul tem petróleo e está relativamente estável, mas o Sudão do Sul continua a viver tremendas dificuldades. E não nos podemos esquecer de outra coisa, que o Sr. Jamitinka está aqui a passar ao lado, é que o Sudão ainda tem o Sr. João Carlos Abreu Ribeiro. Muito obrigado pelo seu contributo, desde já, e pela confiança também que deixa neste meu canal e no trabalho que tenho vindo aqui a desenvolver, e obrigado pelo seu contributo. Mas o Sudão tem algo de extremamente vantajoso naquela região africana. É que tem acesso ao mar. O simples facto de o Sudão ter acesso ao mar, independentemente de não ter a quantidade e os níveis de petróleo ou de recursos naturais que o Sudão do Sul tem, por acaso até tem, e consegue explorar o território que é muito mais vasto, mas em termos proporcionais também tem bastante ouro, sem sombra de dúvida, mas também tem acesso a todos estes recursos. A verdade é que o Sudão tem a ligação desde logo, para já tem o Nilo, e o facto de ocupar boa parte da bacia do Nilo, passar pelo Sudão, isto significa que mesmo com o Egito tem de estar. É bom que o Egito tenha muito boas relações, e isto não tem sido fácil de manter as tensões com o Sudão, por causa da forma como é gerido o caudal do Nilo. Depois tem acesso ao mar. Portanto, quando tem a Etiópia como vizinho, quando tem a República Centro-Africana, quando tem também o Sudão do Sul, o Sudão tem algo que, pelo um conjunto de países, o Chad, que um conjunto de países não tem. E que se estiver muito bem relacionado com pelo menos estes 3 a 4 países, então isto significa que pode capitalizar os dividendos e o facto de ter acesso ao mar como tem. Aliás, o Porto de Sudão é exatamente um ponto de importância absolutamente estratégica para todos. A China já andou, na altura, a tentar explorar o litoral do Sudão, e durante muitos anos, já para poder estabelecer a construção de uma ferrovia que ligasse não só Porto de Sudão, mas também Khartoum, a um conjunto de outros países que eu já aqui referi, como o Chad, a República Centro-Africana, a Etiópia e um conjunto de outros. Isto por si só pode ser muito bem utilizado e capitalizado. Aliás, é este acesso ao Porto de Sudão, e não só, que está a ser, neste momento, um dos pontos de tensão causados relativamente àquilo que nós estamos a assistir agora no Sudão. E eu recordo, desde logo, em primeiro lugar, que Omar al-Bashir, se vocês bem se recordam, foi presidente do Sudão de 1989 a 2019. Portanto, nós estamos a falar de 30 anos, eu diria, de reinado, porque a verdade é que Omar al-Bashir era presidente, mas era um presidente cuja forma de eleição tinha muito que se lhe diga. E em países como o Sudão, quem consegue estabelecer alianças com as principais tribos, clãs e etnias do seu país, consegue naturalmente controlar e consegue mandar no país e assegurar a sua continuidade no país. Aqui, como é que isto se faz? Neste tipo de países, há falta de negócios, sobretudo relacionados no setor agrícola ou um outro tipo de negócios, que possam ser verdadeiramente rentáveis e onde determinadas personalidades destes clãs e tribos possam ser colocados para manter o apoio ao presidente do país. Como é que muitos destes elementos ganham poder? Bom, ganham poder ascendendo aos comandos das Forças Armadas e das Forças de Segurança e dos Serviços de Informações, ou tendo mesmo cargos ministeriais. Portanto, estes governos têm sempre, neste tipo de países como o Sudão, têm sempre de refletir uma representatividade clânica e étnica, ou tribal, depende, são 3 coisas diferentes,
dependendo das realidades, que pelo menos assegure que a esmagadora maioria da população se vê representada nele através de um conjunto de personalidades indiretas. Portanto, e Bashir, quer se goste, quer não, esteve no poder 30 anos. Ele só foi deposto em abril de 2019, foi removido pelos militares e nós não nos podemos esquecer que nós depois tivemos um governo de transição, um governo transitório, como lhe quiserem chamar, e que o Parlamento não tem, e que o Sudão não tem sequer um Parlamento físico, continua ainda com órgãos de poder transitório, 4 anos depois de ter sido roubado Omar al-Bashir. E Omar al-Bashir, nós não nos podemos esquecer que foi o presidente que até sobreviveu durante muito tempo ao processo no TPI, que o caso no Darfur, o próprio presidente Omar al-Bashir teve o cuidado, entre aspas, de utilizar as milícias Janjaweed para poderem minimizar e dizimar qualquer hipótese de protestos que pudessem existir e de movimentos revolucionários e subversivos que se pudessem verificar no Darfur. Quando nós olhamos para o Sudão, eu julgo que era muito importante também. Eu vou-vos mostrar aqui. Acho que é mais fácil se vocês conseguirem ver verdadeiramente o que é que está aqui. Eu vou partilhar convosco um mapa onde eu vos posso mostrar o Sudão para vocês perceberem o contexto. Bom, o Sudão não tem, naturalmente, a dimensão de uma República Democrática do Congo, que é um país absurdamente gigante, mas ainda assim continuamos a falar de um país muito bem, que comporta aqui tem uma dimensão territorial significativa. Eu vou partilhar convosco para ver se vocês conseguem ver o que é que está aqui em causa, porque acho que só assim é que nós conseguimos perceber o que é que está aqui verdadeiramente em causa. E deixem-me só parar aqui. Ora bem, pronto. Vocês veem que o Sudão faz fronteiras logo com um conjunto de países, todos eles extremamente interessantes. Temos o Chad, temos a Líbia, temos o Egito, temos a Eritreia, temos a Etiópia, temos o Sudão do Sul, temos a República Centro-Africana. E depois tem uma boa parte de costa, que eu vou aumentar para vocês poderem ver. Toda esta zona é costa e garante o acesso ao Mar Vermelho e está aqui muito próximo, por exemplo, também da Arábia Saudita. E mesmo esta é uma das principais rotas, porque está aqui perto do Porto de Suez. Esta é considerada, e também do Estreito de Bab el-Mandeb, que é um que se encontra aqui entre a Eritreia e o Iémen, e que é por onde passa uma percentagem significativa dos navios de marinha mercante. Ou seja, em toda esta zona que o Sudão tem de controle do Mar Vermelho, tudo isto permite que o próprio Sudão consiga, de certa forma, monitorizar e possa também controlar a atividade da marinha mercante, incluindo em matéria de segurança. Portanto, e nós, quando falamos do Darfur, nós estamos a falar aqui da capital Khartoum, portanto, no centro do país. Esta zona aqui, a picotado, é Abyei, portanto, riquíssima em petróleo. E depois nós temos, nesta parte mais a ocidente e já colada ao Chad, a zona do Darfur. E quando nós temos aqui a região do Darfur, portanto, que já é aqui nesta zona ocidental, nós devemos perceber que porque é que existe a intenção de estas pessoas quererem invocar a autodeterminação? Bom, desde logo porque sentem que não são devidamente representadas pelo poder que está a cerca de 600 ou 800 quilómetros de distância, Khartoum, e que, naturalmente, entendem que se tiverem eles acesso à sua própria governação, que conseguirão mais facilmente governar-se sozinhos. Portanto, o que é que eles pretendem? Ou lhes dão, de facto, autonomia e recursos, ou então pretendem se tornar independentes. O objetivo, em traços gerais, é basicamente este. Qual é que é aqui a particularidade? É que quem está em Khartoum
normalmente não negocia nem quer saber de quem está aqui e que pertence a um clã ou a uma tribo diferente, completamente diferente, e até, de certa forma, rivaliza com a sua. Portanto, não se quer dar poder nem recursos, porque isto vai fazer com que essas mesmas tribos e clãs consigam ter poder suficiente e que, mais dia menos dia, consigam também desafiar o poder instituído. Infelizmente, as coisas são sentidas e são percepcionadas assim. Mas como vocês veem, a esmagadora maioria do Sudão é deserto, é puramente deserto. Depois, cá mais para sul, lá começa a ter aqui alguma floresta, alguma vegetação, mas a verdade é que mesmo esta área de vegetação não há sequer, não tem propriamente propriedades para exploração agrícola como muitos se calhar gostariam. Portanto, ou seja, dependem de quê? Dependem do Rio Nilo, que acaba por atravessar e por chegar a boa parte do país. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber que, de certa forma, aquilo com que nós poderemos contar em circunstâncias desta natureza é que nós temos, acima de tudo, uma política extremamente dominada pela identidade étnica, tribal e até mesmo clânica. E que quem consegue fazer ascender esse poder, Omar al-Bashir, como é que conseguia manter, de certa forma, a lei e a sua autoridade na região do Darfur? Através da estrutura da organização paramilitar chamada Janjaweed, ou milícias Janjaweed, que eram sobretudo dominadas por árabes, e que tinham acesso a todo o tipo de recursos por parte do poder, tinham liderança própria e isso era o suficiente para os manter ou oprimir todo o tipo para oprimir todo o tipo de resistência ao poder central. Portanto, quando temos pessoas de uma determinada região ou província que têm poder e que são alimentadas pelo poder central, naturalmente que essas pessoas vão sentir que se mantiverem a lealdade a esse líder, então vão conseguir, com certeza, manter o seu poder no seu feudo. É um pouco por aí. Isto é para vocês conseguirem compreender que quando Omar al-Bashir cai, torna-se muito difícil de conseguir assegurar uma transição definitiva em termos democráticos, porque existe um conjunto significativo de grupos tribais, clânicos e até mesmo étnicos que se querem ver representados nas estruturas de poder central. Isto é extremamente complicado e talvez por isso é que nós em 2023 ainda estejamos a tentar ver se poderá ser no futuro próximo que a transição será consumada através da realização eleições, de eleições abrangendo a totalidade do território. Portanto, é para conseguirem perceber como é que estas coisas funcionam. Mas, em outubro de 2021, como a situação daquele governo transitório não estava a trazer os resultados necessários para assegurar alguma estabilidade que pudesse depois abrir portas para todos os efeitos à transição para a democracia, a verdade é que nós, em outubro de 2021, nós tivemos um golpe, mais um golpe de Estado, que levou ao poder o general Abdel Fattah al-Burhan. Portanto, o general al-Burhan liderou e passou a liderar, e ainda hoje lidera, o Conselho Militar Transitório do Sudão. É, de facto, é o líder, o presidente, de facto, do país neste momento, pelo menos durante este período transitório. E nós não nos podemos esquecer que o general al-Burhan pertence a um grupo tribal completamente diferente daquele de Mohamed Dagalo. Portanto, Dagalo foi quem nós vimos que lidera as forças de apoio rápidas e que, apesar de ter estado até muito recentemente numa aliança com al-Burhan, agora decidiu desencadear um processo ou um conjunto de iniciativas para poder ascender ao poder no Sudão. O que é que leva a isto? Bom, é que al-Burhan é oriundo do Darfur, um grupo tribal do Darfur,
Enquanto que nós temos também Al-Burhan, que nasceu a 150 quilómetros, mais ou menos, ou que viveu e cresceu aqui em Shendi. Portanto, vocês conseguem perceber como, do ponto de vista sociológico, por assim dizer, nós temos pessoas com raiz e com ligações completamente diferentes. Portanto, é aqui em Shendi, portanto, para ver se consigo dizer, foi aqui que, praticamente a cerca de 150 quilómetros de Khartoum, capital do Sudão, que cresceu Al-Burhan. E vejam que Dagaló já era desta área, já muito mais perto. Estamos a falar de uma distância entre ambos de mais ou menos 900 quilómetros, mais coisa menos coisa. Portanto, isto é para vocês terem noção que como é que as coisas efetivamente funcionam. E reparem que, aqui há um outro aspecto que eu gostava de vos referir. Reparem onde é que a esmagadora maioria destas cidades, destas principais cidades, estão criadas ou estão instaladas. É tudo sempre na zona por onde passa o Rio Nilo. É junto a zonas por onde passa o Rio Nilo que efetivamente, vejam aqui, toda esta cadeia, por assim dizer, esta cordilheira, digamos assim, de cidades, vem toda por aqui fora, que é exatamente onde conseguem ter o acesso à água. Portanto, aqui o acesso à água é um bem tão ou mais precioso do que o ouro, porque é o que garante subsistência, é o que garante prosperidade aqui neste tipo de territórios. Portanto. Mas nós temos então estes dois generais estes dois militares que, de certa forma, vivem numa situação de rivalidade por si só, e temos mais, é que Al-Burhan lidera as Forças Armadas, enquanto Dagaló lidera, neste momento, as Forças de Apoio Rápidas, que nós ouvimos sempre este nome de Forças de Apoio Rápidas, mas o que é que são as Forças de Apoio Rápidas? As Forças de Apoio Rápidas são um grupo paramilitar que integra, sobretudo, elementos que integravam as antigas Janjaweed. Como eu vos referi, as milícias Janjaweed atuavam no Darfur para conseguir oprimir e silenciar todo o tipo de subversão e de ato rebelde a partir de grupos armados no Darfur, na região do Darfur. Depois, pelo facto de ser um grupo com uma estrutura paramilitar, e com base também na pressão internacional, incluindo o TPI, houve a necessidade de integrar este tipo de combatentes. O presidente Bashir não podia simplesmente decidir, não, a partir de agora nós não vamos mais apoiar a Janjaweed, a partir de agora estão por vossa conta, vamos combater aqueles que nós precisamos e que ainda continuamos a precisar para assegurar que podemos continuar no poder. Isto não faz sentido nenhum. E então aquilo que se entendeu fazer foi integrar os elementos da milícia Janjaweed ou na estrutura das Forças Armadas, ou então através desta chamada forças de apoio rápidas, por assim dizer, e que em tempo de paz eram coordenadas pelos serviços de informações, ou seja, o governo sudanês, através da Bashir, conseguia garantir que mantinha o controle total sobre as milícias Janjaweed e que estas não ganhariam vida própria, nem teriam uma atividade que fugiria ao controle do governo. E depois, em tempo de conflito armado, em tempo de tensão, elas eram coordenadas e eram, sobretudo, dirigidas pelo, pelas Forças Armadas. Ou seja, o que é que isto basicamente aqui significa? Obrigado desde já também ao Sr. Jamie Tinker com interesse neste tema, mas o que é que isto acima de tudo significa? Isto acima de tudo significa que Al-Burhan tinha e mantinha sempre a posição de número 1 e instruía, coordenava e dirigia as forças que eram lideradas pelo Mohamed Dagalo. Portanto, e tendo um número 1 e tendo um número 2, que são de grupos tribais distintos, que têm visões e interesses regionais e sociais também distintos, é natural que exista como que esta rivalidade entre os dois.
Foi possível manter e alimentar esta conflitualidade, este convívio e, de certa forma, diluir focos de tensão que se vivessem entre estes dois homens, entre Al-Burhan e Dagaló, durante muito tempo. Mas eu recordo que Dagaló visitou Moscovo a 22 de fevereiro de 2022. Isto está a ser utilizado por muita comunicação social ocidental como razão mais do que suficiente para dizer que é Moscovo que está a causar instabilidade no Sudão e que está a tentar provocar um golpe de Estado para pôr alguém que lhe seja favorável. Isto é simplesmente ridículo e é, ainda para o mais, alimentado por outro fator. É que Dagaló tem uma ligação muito boa ao Grupo Wagner. Aliás, é através do Grupo Wagner que Dagaló e também parte das suas forças e também parte da sua força de trabalho no Sudão conseguem extrair ouro e depois conseguem comercializá-lo em Abu Dhabi. Portanto, o que significa ainda outra coisa. É que tanto Dagaló como também o Grupo Wagner conseguem ter boas relações com os Emirados Árabes Unidos. Portanto, logo aqui nós conseguimos estabelecer essas ligações. Mas porquê é que Moscou, vamos lá pensar numa coisa, o que é que Moscou tem a ganhar em promover um golpe de Estado para derrubar alguém que neste caso seria a liderança de Al-Burhan, para tentar derrubar alguém que tinha cerca de mês e pouco antes, menos de 2 meses antes, aceitado finalmente celebrar o acordo para que a Rússia construa uma base naval no Porto de Sudão, que eu já vos falei, já vos mostrei aqui, e onde pode destacar desde logo 300 militares, tem capacidade para acolher 300 militares, para poder também que a Rússia possa mobilizar e destacar 4 navios, incluindo alguns também nucleares, no Porto de Sudão. Expliquem-me qual é a lógica que isto faria depois do acordo já ter sido celebrado e cerca de 2 meses do acordo já está a ser celebrado. Portanto, é simplesmente estúpido, é absurdo e não me parece que faça sequer o mínimo sentido. Putin não tem rigorosamente nada a ganhar neste momento em querer derrubar Al-Burhan. Embora Al-Burhan, há aqui uma particularidade, que é o Dagaló, como eu vos disse, visitou Moscou em 22 de fevereiro de 2022. Menos de um ano depois, praticamente um ano depois, que foi a 11 de fevereiro passado, houve a celebração do acordo com a Rússia para que possa ser criada e estabelecida a base militar naval da Rússia no Mar Vermelho. E depois todas estas coisas surgem. Vamos perceber por partes quem é quem nesta história. Bom, Dagaló, sim, tem relações muito boas com Moscou. Dagaló tem também relações extremamente positivas com os Emirados Árabes Unidos, que, aliás, na zona toda do Mar Vermelho, seja através do Sudão, seja através da Etiópia, seja através da Eritreia, seja através do Djibouti e até mesmo através da Somália, em concreto, no contexto da Somalilândia, nós temos a empresa portuária do Dubai, a DP World, que é uma entidade que gera e que assegura a manutenção de portos um pouco por todo lado. É privado, mas lá está, muitas vezes o privado, como vocês sabem, nos Emirados, confunde-se com o público e o privado, porque há injeção de capital pública em projetos privados. Portanto, dizer simplesmente que o DP World pertence a algum empresário do Dubai, acho que é muito redutor e é até quase desonesto dizer isso, porque não existe propriamente esse desligamento, sobretudo quando falamos destes negócios. E a verdade é que a DP World e mesmo as Forças Armadas, a defesa dos Emirados Árabes Unidos, têm vindo a adquirir terreno, quer na Etiópia, quer também na Eritreia, e têm vindo a estabelecer parcerias com países como Sudão, Eritreia, Djibouti, e mesmo na Somalilândia, que é um país que ambiciona, é uma região somali que ambiciona a independência, mas que não é reconhecida por praticamente ninguém em todo o mundo, portanto é território da Somália.
não só adquirir terreno, para poder garantir que os Emirados não enfrentam em caso de crise alimentar, conseguem ter aqui um escape que é próximo e conseguem ter aqui uma alternativa. E depois controlam também, no que diz respeito à segurança e no que diz respeito também à gestão portuária de todos estes países que eu aqui referi. Quando nós falamos disso, nós vemos que os Emirados Árabes Unidos têm um interesse importantíssimo nesta região e também no Porto de Sudão. Mas, tal como a Rússia tem uma ligação privilegiada com Dagaló, isto é suficiente para assegurar que, ou para afirmar que a Rússia financiou e que impulsionou Dagaló a tentar destituir Al-Burhan das Forças Armadas? A meu ver, não. Quem é que olha para Al-Burhan como sendo alguém que pode ser favorável? Bom, desde logo o Egito, porque Al-Sisi olha para a presença dos Emirados e do Dagaló e também até mesmo da Rússia como sendo parceiros com interesses concorrenciais àqueles que o Egito tem, nomeadamente no que diz respeito ao controle do Mar Vermelho, enquanto que Al-Burhan, até fruto da ligação tribal que tem, das origens tribais que tem muito mais interesse em poder, em manter uma relação privilegiada com o Egito, incluindo no campo da defesa, além de que os dois são generais, tanto o Al-Sisi como o Al-Burhan, e então isto também é um fator de afinidade no sentido de compreenderem as dinâmicas com a mesma perspectiva. Depois temos outros. Os Estados Unidos, até pouco tempo, não viam em Al-Burhan um líder ou uma alternativa. Os Estados Unidos faziam uma franca aposta num governo civil, em líderes civis, mas em outubro de 2021, a verdade é que foi deposta a liderança transitória no Sudão civil e Al-Burhan ascendeu ao poder. E os Estados Unidos começaram a aproximar-se mais. Não foram caso único. Os Estados Unidos não foram caso único. A Alemanha também tentou. Ou seja, a partir do momento em que al-Bashir caiu, toda a gente passou a olhar para o Sudão, que tem o ultra-estratégico Porto de Sudão, que lhes permite garantir o controle das rotas comerciais e da marinha mercante, que passa pelo Mar Vermelho e pelo Porto de Suez, pelo Canal de Suez. Passou a olhar com outros olhos e com a possibilidade, e haver finalmente a possibilidade de se poder aproximar de um poder político que até então era muito mais próximo de Pequim e, de certa forma, também tinha alguma proximidade com Moscou, que era na altura a liderança de Omar al-Bashir. Ou seja, nós começamos a assistir desde logo os Estados Unidos retiraram sanções ao Sudão, no sentido de deixarem de considerar o Sudão um Estado patrocinador do terrorismo. Os Estados Unidos começaram a criar aqui, a preparar um conjunto de ajudas e de incentivos financeiros e económicos para o Sudão, já sob a liderança de Al-Burhan, porque viam nele, para todos os efeitos, como sendo alguém que tinha uma abertura significativa para acolher apoio ocidental, também tinha boas relações com Al-Sisi no Egito, poderia ser um elemento de estabilidade e que era respeitado, e Al-Burhan tinha também como ambição fazer a transferência de poder para o povo. Isto é inegável. Agora, isto é suficiente para que a Rússia apoie e patrocine uma tentativa de golpe de Estado e uma disputa? Volto a insistir. Não. E não porquê? Porque Mohamed Agaló sempre sentiu a necessidade. Isto é uma rivalidade que se mantém há imensos anos entre os dois. E isto é uma forma de luta pelo poder a nível interno, por assim dizer. E depois nós temos outras coisas. É que ainda se encontra a ser discutido, e eu acho que a hipótese mais provável neste momento é que possa ter havido uma ruptura entre Al-Burhan e Dagaló, porque estava a ser discutida a forma de integração das forças especiais, das forças rápidas especiais, para poderem, para todos os efeitos, ser integradas nas Forças Armadas do Sudão.
e havia um profundo desacordo entre Dagaló e também Al-Burhan, no sentido de se conseguir compreender como é que Dagaló iria sentir, tanto ele como as antigas milícias Janjaweed iriam ter uma posição nas Forças Armadas que não os colocaria numa posição de subalternos face a Al-Burhan e a outro tipo de grupos tribais e clânicos. Estas dinâmicas são extremamente complexas, não são fáceis de entender. Muitas vezes é preciso ir lendo muita coisa sobre o Sudão, tentar perceber quem é quem, os próprios costumes, a herança histórica, para se começar a entrar na essência daquilo que é a política sudanesa. E a política sudanesa depois manifesta sobretudo onde estão concentrados os lugares de poder, que são aqui, nas Forças Armadas. E depois há outra coisa, que desde o momento em que foi celebrado este acordo entre Khartoum e Moscovo para a construção, para a instalação da base naval dos russos, isto por si só veio criar uma oportunidade nestes dois homens de assegurar que continuam no poder. Porque se continuarem no poder, poderão tirar a partir dali os militares neste tipo de país, incluindo no Sudão. Não são apenas militares com poder, são militares que, por terem poder, conseguem também enriquecer. E tanto uns como outros conseguem verdadeiramente enriquecer. Portanto, e quem está no comando, quem lidera as Forças Armadas de um país como o Sudão, e que depois celebra este tipo de negócios, incluindo não só na área de defesa, mas que depois também podem tirar dividendos do ponto de vista económico e por aí fora, naturalmente que é expectável que também se possam retirar dividendos pessoais deste mesmo acordo e desta instalação desta base militar. Portanto, nós não nos podemos esquecer que a integração das forças lideradas por Dagaló nas Forças Armadas do Sudão tem sido discutido e tem sido tratado com pinças, porque Dagaló não quer perder influência, não quer ser subalterno de Al-Burhan. Os restantes membros da Janjaweed também não querem ser obedecer, digamos assim, a lideranças de outros grupos clânicos, de outros grupos étnicos e vê-los enriquecer enquanto eles lhes devem obediência. E estas coisas têm sido de uma tremenda sensibilidade. Além de que os militares são quem depois acabará por de certa forma, controlar não só as instituições financeiras sudanesas, como também as reservas de ouro que se encontram distribuídas no Sudão. Ou seja, quando se fala também de integração, não é só no sentido de obediência, de hierarquia e de subordinação, é também no sentido de perceber como é que as forças estarão distribuídas em determinadas regiões ou províncias e como é que farão a partilha de um conjunto de organismos através dos quais podem obter dividendos pessoais. Isto é um fator de tensão e que tem surgido cada vez mais. O acordo celebrado com a Rússia, se era pretensão de ambos, por outro lado, veio criar também uma oportunidade para Dagaló de perceber que ou eu assumo agora o poder e a partir daqui eu acabo por poder tirar dividendos pessoais juntamente com a Rússia, ou então eu acabarei por ver que o Al-Burhan acaba por me passar a perna, por assim dizer. Se a isto associarmos ainda o facto de Al-Burhan receber como informações, ou pelo menos a facção liderada por Al-Burhan, que é o cavalo em que está a apostar neste momento os Estados Unidos, virem que esta pode constituir uma oportunidade para afastar Dagaló também definitivamente do governo. Nós não podemos ter dois galos a mandar na mesma capoeira. É o que diz a sabedoria popular. E é basicamente isso que está aqui a acontecer. Se temos um que injeta veneno no outro para conseguir excluir e obrigar o outro a sair do governo para que fique com tudo. E se o outro pensa, ou eu avanço já, ou então eu nunca mais vou ter outra oportunidade, nós temos então os condimentos necessários para perceber que o acesso às instituições financeiras, o acesso ao controle da segurança no país, o acesso às reservas de ouro, mesmo a possibilidade de venda também, que vai trazer muito dinheiro no que diz respeito às propriedades militares na cultura, no comércio, na indústria, e que tudo isto é o suficiente para conseguir tirar todos estes domínios
fundamentais para a economia de um país e para a economia também pessoal de muita gente, e que finalmente isto poderá ficar concentrado no setor militar, então eu diria que aquilo a que nós assistimos não foi impulsionado por Moscovo, porque Moscovo não tem interesse em manter um mau relacionamento com Al-Burhan. Al-Burhan acabava por estar... Perdão. Al-Burhan acabava por estar também, de certa forma, celebrou o acordo com os russos, portanto, não é por aí. Mas Dagaló também tem essa proximidade à Rússia, ou seja, a Rússia não tinha propriamente nada a ganhar nem a perder definitivamente com a saída de um ou com a saída de outro. Os Estados Unidos poderiam ter aqui uma hipótese de ter um homem, Al-Burhan, que pudesse, de certa forma, ser alguém protegido e alimentado pelos Estados Unidos. Aliás, estavam em vista várias parcerias, não sei se ainda se continuarão ou não, mas estavam em vista várias parcerias para poder haver injeção de dinheiro e com isto, em dólares, claro, e com isto não se injeta só dinheiro, injeta-se influência, injeta-se dependência também, de certa forma, e ligação ao poder político por parte dos Estados Unidos, e que se viu aqui uma oportunidade de retirar ou de afastar Dagaló, que era visto como sendo um elemento muito próximo dos russos. Uma coisa é ter boas relações ou relações normais com os russos. Outra coisa é ter relações muito boas com os russos e com os Emirados Árabes Unidos, como é o caso do Dagaló. Portanto, isto é para vocês conseguirem perceber que o que eu acredito verdadeiramente que deu origem a todo este conflito foram questões estritamente internas, de luta pelo poder, em que temos dois homens que pretendem liderar os destinos do país dali para a frente e que a partir dali, entenderam que o convívio seria difícil. Depois, qual é que é também a particularidade? É que, para todos os efeitos, o Porto de Ciudad assegura, na prática, como eu referi, o controle do Mar Vermelho, que é uma das principais, uma importantíssima, se não mesmo entre as duas rotas mais importantes da Marinha Mercante em todo o mundo. Já é disputada há muito tempo pelos Emirados Árabes Unidos, como vos falei naquele caso, por exemplo, da DP World, e não só. Nós sabemos que temos também a questão da segurança marítima na região. Não é por acaso que o Djibouti acolhe um conjunto de bases militares estrangeiras, incluindo os Estados Unidos, incluindo a Alemanha, incluindo a França, incluindo a única base militar que o Japão tem no exterior, está no Djibouti. Alteraram a Constituição, o artigo 9 da Constituição, para que se interpretasse que não se estava a assistir a uma militarização, a uma ambição imperialista, como tinha sido prometido e assegurado desde os tempos ainda do final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto é basicamente para vocês conseguirem perceber qual é que é aqui a dinâmica que nós estamos a assistir. É que quem controlar o Mar Vermelho, quem controlar o Porto de Ciudad, acaba por ter o controle desde a nível de segurança, a nível de marinha mercante, tudo. Se os russos estão a expandir e a conseguir ganhar influência neste espaço, isto retira desde logo protagonismo às forças ocidentais e, por outro lado, tira também o protagonismo a todos aqueles que possam ter a ambição de garantir o controlo, quer a nível de segurança, quer a nível económico, de toda aquela região. Portanto, os russos basicamente fizeram um tremendo negócio, não digo um negócio da China, porque não é um negócio da China, mas é um negócio talvez quase das Arábias, diria eu, porque conseguiram expandir a sua influência para uma região altamente sensível e para uma região que é vista altamente disputada a nível mundial, e os russos conseguiram ganhar essa vantagem. Portanto, isto por si só é motivo suficiente para fazer com que muitos não vejam com bons olhos a presença da Rússia e muito menos o controle ou a instalação de uma base naval no Porto de Ciudad. Portanto, isto era o essencial daquilo que eu vos queria trazer relativamente a esta situação de Sudão. Eu acredito que possa ter havido aqui algum estado a alimentar o afastamento do Dagaló, porque o Dagaló tem as ligações que tem, que eu já aqui referi, mas para todos os efeitos o Dagaló também poderia funcionar como elemento de instabilidade e com maior resistência a qualquer tipo de parceria e aproximação ao Ocidente.
Portanto, mas acima de tudo são disputas internas que aqui estão e que depois favorecem um outro tipo de dinâmicas que de facto leva a que vários Estados entendam, afinal, quem é que nós devemos apoiar agora? Afirmar que é a Rússia que tem interesse em ver o afastamento de Al-Burhan, peço essa desculpa, mas não. Senhora Beta Rodrigues, tenha uma boa noite, bom descanso, também bom trabalho e espero que continue a ver depois. Mas eu terminaria aqui esta parte relativamente ao Sudão. E eu pegaria aqui naquilo que a senhora Catarina Rola aqui deixou, que diz que hoje um cliente turista polaco em conversa falou que a Polónia enviou cerca de 300 armamentos terrestres e aéreos para a Ucrânia. Se só uma coisa sobre o assunto. Isto é uma constante. A Polónia está mais do que decidida a ocupar e a apropriar-se de um conjunto de território que pertence neste momento à Ucrânia. E há várias dinâmicas em curso, já tendo isso em vista. Portanto, eu vou explorar e vou ter a oportunidade, com certeza, de continuar a explorar essa situação, sobretudo agora que vou retomar nos próximos dias as questões relativas outra vez à intervenção, às ligações e às dinâmicas que estão a acontecer neste momento entre a Rússia e a Ucrânia, e vou passar a explorar tudo isso. Portanto, neste momento, eu apenas pedia que continuassem a deixar o vosso gosto, deixassem o vosso like, continuem a mandar também as vossas sugestões, os vossos comentários. Agradeço a todos aqueles que têm, de facto, deixado questões, mandam mensagens, fazem comentários, que deixam informações muito pertinentes, que partilham os vídeos, colocam gosto, todo o vosso, aqueles que dão também o contributo financeiro, quer através do YouTube, quer através do Revolut, quer através do PayPal ou através do MBWay. Eu agradeço a todos, cada um, por cada um dos contributos que cada um tem dado à sua maneira, dentro das suas possibilidades e dentro daquilo que tem sido possível. Porque tudo isso ajuda, com certeza, a dar dimensão ao canal, e o canal continua a ganhar dimensão, sobretudo graças a vocês. Portanto, eu desejo a todos uma boa noite e amanhã espero estar aqui de volta para, uma vez mais, podermos tratar de um conjunto de outros assuntos já relativos à Rússia e também à Ucrânia. Uma boa noite a todos.